Estamos aqui mais uma vez, pessoal. Vamos continuar conversando sobre a reforma trabalhista e agora eu vou tratar com vocês um tema que está gerando bastante polêmica também. De maneira geral, essa lei da reforma trabalhista está gerando um impacto grande na sociedade como um todo e isso gera necessidade de discorrermos sobre diversos temas. Agora eu vou falar para vocês sobre os danos extrapatrimoniais. Pois bem, hoje em dia, no direito, nós tratamos com dois tipos de dano. O dano de natureza patrimonial, aquele que é relacionado a bens materiais, e o dano de natureza extrapatrimonial, que é aquele dano subjetivo, que não só é o dano moral, mas é o dano contra a honra, o dano estético e diversas outras modalidades. Por exemplo, o dano ao lazer é incluído no dano extrapatrimonial. É aquele dano que a pessoa sofre, mas não necessariamente é palpável. Tudo bem? Vamos agora tratar mais especificamente sobre o dano extrapatrimonial atualmente na Justiça do Trabalho. A CLT, até hoje, até a Lei 13.467, ela não trazia especificamente nenhum dispositivo que tratasse desse dano de natureza moral ou dano extrapatrimonial. Existe um compilado de normas, a junção de várias normas e julgamentos que fazem com que a Justiça do Trabalho seja responsável por julgar esses danos extrapatrimoniais relacionados às relações trabalhistas. Vamos lá. De onde veio? Quais são essas regulamentações? Bom, tem lá a Constituição Federal, que é a que rege o nosso sistema jurídico. O sistema jurídico brasileiro ele é regido pela Constituição Federal, a base dele é a Constituição Federal. E lá no artigo 5º, incisos 5º e 10º, fala especificamente do dano moral e que não pode haver a discriminação de qualquer pessoa perante a lei. No Código Civil, que é o Código Comum, o direito comum, que é chamado também, tem lá nos artigos 186 e 187 que fala da ilicitude de atos, que é aquele por atos ilícito, aqueles atos contra a lei, que causar dano por culpa ou omissão, por ação ou omissão a qualquer pessoa, tem obrigação de reparar. Tudo bem? Tem o 927 e o 944. Qual que é a importância do 944? Ele fala que todo dano vai ser medido pela sua extensão. Não tem um limite para a reparação desse dano, é de acordo com a extensão do dano. A indenização ela vai ser medida pela extensão do dano. Isso é muito importante, está gerando polêmica com a regulamentação da 13.467 e eu vou falar para vocês no próximo quadro exatamente sobre essa questão da extensão do dano, tá bom, pessoal? Vamos continuando por enquanto. Súmula 392 do TST. É uma decisão, uma súmula, ela surge a partir de vários julgamentos do tribunal. E o Tribunal Superior do Trabalho falou o seguinte: pessoal, nas relações de trabalho que ocorrerem o dano extrapatrimonial, é competência da Justiça do Trabalho julgá-las. Continuando, lembrando que a Constituição Federal também fala que é competência da Justiça do Trabalho julgar tudo que se relaciona à relação de trabalho. A meu ver, esse entendimento do TST está de acordo com a Constituição também. Súmula 439 do TST fala de atualização monetária. Súmula 337 do STJ fala da possibilidade de STJ é o Superior Tribunal de Justiça. Fala da possibilidade de unir o dano material ao moral. Tem artigo específico da reforma trabalhista falando dessa possibilidade, tá? Vou falar para vocês no próximo quadro. Súmula 227 do STJ fala da possibilidade de dano moral na pessoa jurídica. Também tem regulamentação específica na reforma trabalhista. Vou tratar com vocês. Súmula
387 do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de dano moral e dano estético. Lembra que eu falei da definição de dano extrapatrimonial, que não necessariamente é só o dano moral? Também tem regulamentação específica da reforma, viu, gente? Esse é o nosso panorama atual. Qual que é a regra atualmente quando se trata de dano extrapatrimonial? A regra é que a responsabilidade é subjetiva, ou seja, o empregado tem que comprovar o dano e a culpa ou a inobservância de regras da empresa e o nexo de causalidade. Ele tem que mostrar que o dano ocorreu e que foi culpa da empresa para que ele tenha direito a receber essa indenização. Existe exceção, tá? Aqueles empresários que exercem atividade perigosa em que seus funcionários estão em contato com inflamáveis, energia elétrica e assim por diante, inclusive o motoboy, eles têm responsabilidade objetiva. Tem que comprovar que o dano ocorreu, mas não tem que comprovar a culpa da empresa. Isso é muito importante, está lá no artigo 193 da CLT, descrevendo o que são as atividades perigosas, tá bom? Se alguém tiver dúvida, artigo 193 da CLT fala das atividades perigosas. Quem exerce atividade perigosa, responsabilidade objetiva. Via de regra, responsabilidade subjetiva, tem que comprovar o dano e a culpa da empresa para que o trabalhador tenha direito, ou vice-versa. A pessoa jurídica, a empresa, tem que comprovar o dano e a culpa do empregado para que ela possa pedir a indenização também por dano moral da pessoa jurídica. Como nós vimos, existe sim dano moral da pessoa jurídica agora e a reforma tratou dele especificamente. Vou para o próximo quadro, vou trazer a reforma, vou falar de inovação e vou falar da polêmica da extensão do dano do artigo 944 do Código Civil. Tá bom, pessoal? Agora vamos entrar naquela questão polêmica que eu falei no quadro anterior, que é o artigo 944 do Código Civil, que fala da extensão do dano, que a indenização ela vai ser medida pela extensão do dano sofrido. Certo? O artigo 223G tem gerado muita polêmica por dois motivos. Um deles é a discriminação quando se atribui o valor da indenização ao salário que o funcionário recebe. Entendeu? Esse ponto específico está lá. O artigo 223G ele estabelece parâmetros para que o juiz analise e defina a indenização. Lá no inciso 11º tem a capacidade econômica. A meu ver, a atribuição da indenização ao número de salários ou ao valor do salário do empregado não é o maior problema, porque é levado em consideração a capacidade econômica. E o caráter pedagógico dessa indenização também é interessante que se analise a capacidade econômica das partes, tanto que para que seja relevante para quem sofreu o dano, como para quem causou o dano, que seja desestimulado a cometer essa atitude novamente. A meu ver, a discriminação não ocorre de fato simplesmente por se levar em consideração o salário do funcionário para definir a indenização. Outro problema que tem gerado muito polêmica, daquele artigo 944, tem limite da indenização definido no artigo 223G, no parágrafo 1º. Ele separa o dano em 4 categorias, chama de leve, média, grave e gravíssima e estabelece limites. Leve, até 3 salários do empregado. Média, até 5 salários do empregado. A grave, até 20 salários do empregado. Gravíssima, até 50 salários do empregado. A meu ver, vai ter que haver posicionamento do TST e até mesmo do STF pela inconstitucionalidade desse dispositivo, especificamente quando ele define o limite. Acho que talvez definindo o limite mínimo
poderia ter sido mais interessante nesse sentido, tá bom? Nessa parte específica do parágrafo 1º do artigo 223G. Tudo bem, pessoal? Principal polêmica: o limite da indenização tem que ser de acordo com o dano. Então, a depender do dano, não há que se falar nesse limite, não há que se medir esse limite legalmente, tem que ser caso a caso, no caso concreto, entendendo a extensão do dano, a capacidade econômica e diversos outros critérios que está lá no 223G, que é a intenção de retratação, o esforço para minimizar esse dano por parte do empregador. Então, a meu ver, no caso concreto que será possível definir a extensão do dano e o limite da indenização, o valor da indenização. Não há que se falar em limite legal dessa indenização por dano extrapatrimonial, tudo bem? Ponto importante, parágrafo 3º do 223G fala que no caso de reincidência entre partes idênticas, poderá ser dobrado o valor da indenização. A meu ver, inócuo, vai servir para pequenos danos. Mas nos danos importantes que também foram limitados, isso dificilmente vai acontecer. Por exemplo, no caso de um dano em que o empregado passa a ser inválido por inobservância de regras da empresa, não vai haver reincidência, não vai haver essa possibilidade de ele receber essa indenização em dobro, porque ele vai ser inválido, não vai ter como trabalhar. Então, a meu ver, uma parte inócua da reforma trabalhista, que não vai gerar efeitos práticos, pelo menos não nas situações que são mais relevantes. Tudo bem, pessoal? Falamos sobre dano extrapatrimonial, falamos sobre mais um ponto polêmico da reforma trabalhista e vamos continuando nosso bate-papo. Nos encontramos nas próximas aulas.